Eu peguei Tinha pacientes para minha tese com fibromialgia no ambulatório da histeria, que ele chamava assim, da Exatamente. psiquiatria da Escola Paulista de Medicina. Enfim, e aí ele falou, não, a fisioterapia, ela tem que entrar como uma técnica dentro da medicina do sono, porque a fibromialgia é uma doença do sono e elas precisam de tratamentos não medicamentosos. E Melhorar a qualidade do sono. Isso. Ele associou que a fibromialgia precisava ter uma higiene do sono, porque senão não tinha chance de melhorar. Exatamente isso. E mais ainda, ele foi espetacular, porque ele dizia, a gente só vai conseguir provar isso quando nós usarmos a polissonografia, que vai ser um recurso de medidas objetivas, para fazer com que as pessoas parem de achar que a reabilitação ela é feita de respostas subjetivas. Ah, melhorou? Não melhorou? Melhorou o quê? Melhorou quanto? Quantos batimentos o seu coração fez a mais ou a menos? Quanto está o seu sistema simpático? Como está a sua variabilidade cardíaca? Diminuiu o evento respiratório? Não diminuiu? O seu batimento de pernas? E ele conseguiu fazer isso na minha tese ao mesmo tempo. É quase um check-up, né? Você conseguia ver a interação de um sistema com o outro a cada 30 segundos, porque é o tempo que tem a rodada de uma tela de polissonografia, para quem nunca viu, né? Então, a Isso tela mesmo. de polissonografia, ela dura 30 segundos. É como se fosse uma fotografia de todos os seus sistemas a cada 30 segundos durante 5, 6 horas de sono. E a gente leu mais de 300 pacientes antes e depois de tratamentos. E aí a pergunta era, mas você vai tratar como, Tati? Eu falei, bom, aqui no Brasil a gente não tem nada. Me dá um voto de confiança, eu sou novinha e me deixa sair do Brasil. Então a gente tinha um pacto, eu e ele, que eu tinha passe livre para ir para fora do Brasil, E trazer a tecnologia e para aplicar nesses aplicar. pacientes. Uhum. E aí foi assim... Não medicamentosa. Não claro. medicamentosa. Uhum. Eu fui para muitos países, mas o principal deles foi Holanda. A Holanda ainda é, né, assim, o berço da reabilitação. Que legal. É espetacular. Ele não tem um sistema hierarquizado, ou seja, médico e fisioterapeutas trabalham... tudo a mesma coisa. A sala, Bia, não tem fundo. O médico entra por um lugar e o físio entra pelo outro e os dois debatem aquele paciente, um do ponto de vista patológico e outro do ponto de vista funcional. Na frente do paciente. Naquele momento, se faz um timaço, assim. O paciente olha, sabe, agradecido. Porque assim, não é quem sabe mais, é cada um com seu saber, somando para que o resultado final seja o paciente melhor e funcional. E é leve, né? É muito Com leve. certeza. Estamos aqui batalhando por você. Exato. E aí foi isso. Lá é o centro de tecnologia. Imagina, hoje, o maior laser que nós temos no Brasil, ele já existe na Holanda desde 1956. Para uso... de dor, por exemplo. De dor. Tá? A diferença é que hoje a gente tem uma caneta laser e o laser da Holanda de 1956 é um canhão que ocupa uma sala desse tamanho. Mas o efeito... Tava lá, desde 1956. Então, hoje, quando a gente olha para quem estudou como eu, assim, a biotecnologia, quando você vai para um lugar desse, você não vai falar com o sujeito do departamento comercial. Olha, lançou um aparelho aqui, que hoje tem isso. Você vai falar com um bioengenheiro, né? Ele abre o aparelho. E vai te dizer por que funciona. Olha o cristal aqui, olha isso, olha a incidência. Né? Porque o laser é uma luz, uma frequência de olha luz. isso, como é que monta. Então, eu trabalhei muito tempo do lado dos bioengenheiros, tanto para o laser quanto para outras técnicas. A gente trouxe um primeiro aparelho para o Brasil, chamado Terapia Combinada, que foi minha tese de doutorado. Ela foi publicada na revista PEN, que é uma revista, assim, super importante nos Estados Unidos sobre isso. Imagina um fisioterapeuta publicar na PEN algo não medicamentoso. Inimaginável, era uma coisa, naquela assim, altura. Era um evento, assim. E a gente conseguiu trazer isso, mostrando que tecnologias boas, principalmente usadas de forma combinada, conseguiam fazer um evento biológico ser tratado de um jeito muito mais rápido do que, olha que engraçado, as mesmas técnicas em momentos diferentes. O que você está me dizendo é que vocês conseguiram vislumbrar a possibilidade de melhorar as funções do movimento numa velocidade maior e numa intensidade maior. Exatamente isso. E isso é uma coisa... Correr contra o tempo, porque as alterações no movimento, o tempo importa. E tem coisas muito interessantes, por exemplo, na reabilitação. A reabilitação ela é intensidade dependente.
Isso é muito importante. Então, não basta saber o que você está fazendo. Se você não acertar a dose, é igual remédio, né? Se você não acertar a dose, a intensidade, aquele circuito biológico, ele não vai te dar uma resposta. Entendeu? Entendi. O que acontece hoje com o paciente crônico? Ele faz tudo certo. Ele faz pilates, ele faz personal, aí ele vai para acupuntura, depois ele volta para o assoalho pélvico. Só que ele faz isso numa salada, em tempos totalmente estapafúrdios, e o efeito é quase nulo. Mas quando você tem uma boa estratégia e você junta aquelas técnicas para aquele grupo de células, naquela fração, aqueles milissegundos, como a gente falava do movimento, Sim, do movimento. aquilo ali transforma um ser biológico. E você consegue ativar sistemas ou inibir sistemas que você não quer que atuem naquela Porque, assim, hora. nada do que ele está fazendo é errado. Mas ele precisaria viver 150 anos para usufruir dos resultados. Aí é isso? E aí a gente coloca o nosso envelhecimento correndo contra. Exatamente. Né? Assim, você então, quem tem alteração de movimento, quem tem uma doença crônica, tem pressa, né? Porque o tempo vai cronificando a disfuncionalidade. É exatamente isso. É exatamente isso. Perfeito. A gente ainda não venceu a barreira do deixa disso, sabe? O paciente crônico hoje, assim, pra gente dar números para isso, hoje 52% da população do Brasil tem doença crônica. 52%. Geral. Não só ligado aos movimentos. Não. Doença crônica. Diabetes, hipertensão, também dor crônica. Estamos botando tudo no ali. mesmo pacote. 52%. 52%. A partir de 18 anos, tá? Mas é uma coisa absurda. Muito. É absurdo. Mais da metade da população. Isso. Se você juntar nisso... Que tem sua produtividade muito prejudicada. É aí que eu ia chegar, exatamente. Isso é o que a ONU fala. Então, você imagina, hoje, se a gente colocar nesse número, isso dá mais ou menos 47 milhões de pessoas, tá? Se a gente for juntar nisso, dor nas costas, porque não está dentro do que a gente chama de doença crônica não transmissível, tá? É uma sigla. Se a gente juntar dor nas costas, que não faz parte desse grupo em termos de terminologia, você vai chegar em 130 milhões de brasileiros, porque 80% da população do Brasil tem dor nas costas. Nossa. É uma coisa assim, hoje ela é entendida como uma epidemia silenciosa e existem políticas no mundo inteiro para tentar fazer com que esse relógio corra mais devagar. Para você ter ideia, hoje... A doença crônica não transmissível, ela revolucionou as políticas ESG no mundo. Sabe a política que todo mundo fala hoje? Isso aqui é política ESG, né? De preservação do planeta, preservação da poluição, né? Contra a poluição. Então, preservar o movimento ou o ser humano sem dor. Exato. É preservar um bichinho em extinção. Isso. O Homo sapiens funcional tá que nem arara azul. Exatamente. Assim, tá tendo que ser preservado. Exatamente. Não é incrível? Se você imaginar, olha só. Não, porque somos animais. Dentro da natureza. Então, eu quero muito que se preserve a arara azul. Super. Só que se você não tiver muito que o mico-leão dourado também. Mas eu acho que está faltando um ser humano mais funcional, menos sofrido, olha que mais coisa produtivo. Incrível. As políticas ESG... mais feliz, né? Começaram em 1972, as primeiras reuniões mundiais ESG, né, da Organização Mundial da Saúde, da ONU, tá? Demorou 40 anos. O que significa ESG? ESG, fazendo tradução ESG. Livre, são políticas, são normativas para políticas mesmo, políticas, normativas para relacionamentos sociais, onde os países estão de acordo com normas, né? Assim, como que os políticos vão lidar com isso, como que vão ser as relações sociais e como vão ser as técnicas e as organizações de governança dentro dos países. Com o mesmo objetivo, prevenção de males do nosso planeta, preservação do planeta, para que a gente tenha incluindo um futuro. O homem. Demorou 40 anos, entre 1972. Demorou 40 anos para eles entenderem que as doenças crônicas não transmissíveis, elas estavam impactando as políticas ESG de um jeito tão absurdo que as agendas para 2030 e 2050 não iriam ser batidas. Ou seja, as metas que a ONU estabeleceu, que as políticas ESG estabeleceram para o planeta, porque a gente sai com lição de casa, não bate meta nem para 2030, nem para 2050, porque as pessoas adoeceram a tal ponto que não tem como preservar o planeta. Entendi. Inacreditável. Adultos, seres humanos disfuncionais não podem ajudar o planeta a ser funcional. Exatamente. É isso. Por causa disso, a questão de poucos anos atrás, se
se pensou em colocar um H logo depois da política ESG. Então, hoje, não se fala ESG. Obrigada. Se fala política ESG Health. Não existe mais só o ESG. Porque agora a gente tem que pensar na saúde da população, principalmente com relação às doenças crônicas não transmissíveis. É incrível, né? Perfeito. E aí isso inclui a nossa área, né? Muda o paradigma total. Total. Assim, hoje o homem está no centro do planeta. Antes, se você for ver qual era a foto do ESG, é a mão do homem carregando um planeta. Né? A foto típica. Só que tem que ele não está hoje aguentando não. carregar. Exato. Né? Hoje tá é doente. o contrário. O homem é o centro do planeta. Porque senão não vai ter. Né? Todo o resto. Não vai ter. Exatamente. Perfeito.